E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Então, nessa nossa videoaula de hoje, eu quero falar para vocês sobre as principais aplicações da eletrólise, certo? Então, eu vou compartilhar os slides aí com vocês, para que vocês consigam acompanhar melhor. Ok? Então, bora lá? Principais aplicações da eletrólise, certo? Então, olha só. Quando a gente fala da eletrólise, a gente associa muito a galvanoplastia, também conhecida como galvanização ou eletrodeposição. O que significa isso? A galvanoplastia, ela é a transferência de íons de um metal que está imerso em uma solução para outra superfície, que pode ser metálica ou não, através de uma eletrólise. Então, quando a gente quer fazer o revestimento de algo, a gente pode fazer esse revestimento utilizando essa técnica, a galvanoplastia. Então, por exemplo, quando a gente quer comprar uma corrente banhada a ouro, né? A corrente ela não é de ouro, apenas a superfície dessa corrente, certo? Que vai ser o quê? De ouro. Então, por isso que a gente diz uma corrente banhada a ouro, certo? Para a gente banhar uma corrente a ouro, a gente pode fazer o processo de galvanoplastia, né? Quando a gente quer revestir algo com zinco, por exemplo, né? Que é extremamente importante para conservar alguns materiais por mais tempo. A gente pode usar a galvanoplastia. A galvanoplastia, ela é muito importante, certo? Na produção, né, de alguns objetos e na sua melhor conservação, ok? Então, olha só. Como é que é esse processo da galvanoplastia, né? Então, tá aí o esquema, ó. O objeto que será revestido, né? Ou seja, o objeto que será galvanizado, ele tem que estar presente no cátodo, ok? O metal que a gente irá depositar sobre esse objeto, ele tem que estar presente no ânodo. E tanto o objeto quanto o metal, eles têm que estar mergulhados em uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução condutora de corrente elétrica, certo? E essa solução eletrolítica, ela tem que ser formada por um sal solúvel do metal que será depositado. Então, olha o exemplo que eu pus aí para vocês, né? Imagina que a gente tem essa peça aqui, ó, que a gente quer revestir com zinco. Então, o objeto, a peça, ela estará presente onde? No cátodo da eletrólise, certo? Eu quero revestir essa peça com zinco. Então, lá no ânodo, eu vou ter o quê? Uma barra, uma placa de zinco, tá vendo? E tanto a barra quanto o objeto vão estar mergulhados em um sal de zinco, né? Por isso aqui, ó, banho de zinco. É importante você lembrar o quê? No ânodo ocorre o processo de oxidação. No cátodo ocorre o processo de quê? De redução. Então, quais são os processos que vão ocorrer aqui nessa eletrólise? No ânodo ocorre o processo de oxidação. Então, o zinco presente na barra, ele vai oxidar, ou seja, ele vai corroer. Oxidação não é sinônimo de corrosão? Então, tá aí, ó. O zinco que está presente na barra, ele vai se oxidar. Ele vai se transformar em zinco 2+, liberando 2 elétrons. Então, o zinco que estava na barra vai sair da barra e ir para a solução, certo? E lá no cátodo? Lá no cátodo tem que ter o processo de redução. Qual é o material que a gente tem mergulhado aqui, que a gente tem dissolvido nessa solução para sofrer o processo de redução? O zinco, certo? Então, lá no cátodo, o que vai acontecer? A redução do zinco. O zinco 2+, vai receber esses 2 elétrons e se transformar em zinco metálico novamente. Só que esse zinco metálico que vai ser produzido, ele vai ser produzido aonde? Sobre a peça a ser revestida. Então, a peça vai ser totalmente revestida pelo zinco, fazendo o que a gente chama de quê? De galvanoplastia, tá vendo? Então, isso é o processo de galvanoplastia ou galvanização, né? Então, a gente vai revestir uma peça, certo? Com um determinado o quê? Metal. Tudo bem? Então, por que a gente reveste alguns metais, né? Alguns materiais com zinco, né? Porque o zinco atua como metal de sacrifício. Então, ele serve como revestimento. Ele vai conservar algumas peças por mais tempo.
ok? Então, é assim que a gente trabalha com o processo da galvanoplastia, ok? Então, tá aí, ó. Eu falei para vocês, a gente pode revestir algum material com ouro, né? Então, por exemplo, a douração. Exemplo de galvanoplastia que consiste em depositar uma fina camada de ouro sobre o objeto a ser decorado, né? Que é um objeto banhado a ouro. O mesmo esquema, ó. Aqui no ânodo, eu vou ter uma barra, uma placa de ouro, mergulhada numa solução de nitrato de ouro. Então, eu tenho íons, né, de ouro 3+ aqui, ó, dissolvidos nessa solução. E no cátodo? No cátodo eu tenho um anel de alumínio que eu quero revestir com ouro, tá vendo? Então, eu quero banhar esse anel a ouro. Então, eu vou fazer a galvanoplastia. Então, o que vai acontecer? No ânodo ocorre o processo de oxidação, certo? Então, tá aqui, ó. O ouro sólido vai se transformar em ouro 3+, liberando 3 elétrons. Então, essa barra de ouro vai ser corroída, ela vai ser oxidada. O ouro que está aqui, ele vai para onde? Ele vai para a solução, certo? Só que no cátodo, o que vai acontecer? Esse ouro 3+, ele vai receber 3 elétrons e se transformar em ouro metálico novamente. Então, o ouro metálico vai ser depositado sobre o anel de alumínio, fazendo o revestimento desse anel. Então, teremos um anel banhado a ouro. Então, toda vez que você compra um anel banhado a ouro, uma pulseira banhada a ouro, uma correntinha banhada a ouro, é feito esse processo de galvanoplastia, certo? No qual você tem a barra de ouro presente no ânodo para que ela se oxide, certo? E o objeto a ser revestido tem que estar no cátodo para que esse ouro, né, ele seja depositado sobre esse objeto que você quer fazer o revestimento. Tudo bem? A eletrodeposição também pode ser feita com um ânodo inerte. Nesse caso, o ouro que se deposita no objeto está na solução. Então, em vez de eu usar uma barra de ouro, eu posso usar o quê? Eu posso usar um ânodo inerte. Quando eu falo um ânodo inerte, é um ânodo que não vai participar da reação efetivamente, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter uma placa de platina, tá vendo? Né? No lugar do ânodo. Ela não vai oxidar, pessoal, né? Ela não vai participar efetivamente da reação, ok? O que vai acontecer de fato? De fato, a gente vai ter o quê? O ouro 3+, que está presente na solução, depositando sobre quem? Sobre o anel de alumínio que eu quero, tudo bem? Beleza? Então, é importante entender esse processo aqui, tá? Então, a gente vai ter o ouro 3+ sendo depositado sobre o anel, beleza? A diferença das duas é só a questão de que quando você tem a barra de ouro, você tem um rendimento maior, né? Você tem um processo mais rápido, ok? Sem a barra de ouro, você tem um rendimento menor, você tem um processo o quê? Mais lento, mas os dois chegam ao mesmo resultado. Lembrando que na eletrólise tem que se passar uma corrente elétrica pelo sistema. Então, pensando na parte econômica, né? Tem que fazer os cálculos para saber se compensa fazer com eletrodo inerte ou se compensa fazer com a barrinha de ouro, né? Uma vez que você tem todo o processo de quê? De energia elétrica envolvida, né? Nessa questão da eletrodeposição. Tudo bem? Beleza? Purificação de metais. Essa é uma outra situação importante, né? Da aplicação da eletrólise. Método eficaz e economicamente viável de se purificar metais com eletrodos ativos. Então, imagina que você tem uma barra de um material impuro, como um ouro ou como cobre, por exemplo, né? E aí você precisa de uma barra pura desse material. Você não vai pegar essa barra e jogar fora, certo? Você pode purificá-la a partir desse processo da eletrólise. Então, olha só, eu tenho aqui uma barra de cobre impuro e eu quero purificar essa barra, tudo bem? O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa barra de cobre impuro e colocar lá no ânodo. O que vai acontecer no ânodo? A oxidação do cobre, certo? Então, ele vai ser corroído, certo? Então, o cobre sólido vai se transformar em cobre 2+, liberando 2 elétrons. Quando esse cobre ele se oxida, ele vem para a solução na forma de cobre 2+, certo? E a impureza,
ela vai ser o quê? Depositada no fundo do recipiente, que é o que a gente chama de lama anódica. Então, eu estou separando o cobre da impureza. O que vai acontecer no outro polo? Vai acontecer a redução do cobre. Esse cobre 2+, aí, ó, ele vai receber 2 elétrons e se transformar em cobre sólido, em cobre puro. Então, aqui eu vou ter o quê? A deposição somente do cobre. Então, no final das contas, no início eu tinha cobre mais impureza. A impureza vai ser depositada no fundo do recipiente. O cobre do ânodo vai se oxidar e se transformar em cobre 2+. E no outro polo ele vai fazer o quê? Ele vai ser depositado na forma apenas de cobre. Então, eu vou ter do outro polo uma barrinha apenas de cobre, um cobre purificado. Então, essa é uma maneira que a gente tem de pegar o quê? Um metal impuro e purificá-lo. Então, a eletrólise ela é muito importante nesse processo também, ok? Então, a purificação de metais, o refino eletrolítico, certo? Então, essas são as principais aplicações da eletrólise. Então, a eletrólise está muito associada a quê? A formação do revestimento de um determinado material, né, como banhar algo a ouro ou revestir com zinco para que ele atue como metal de sacrifício e conserve o material por mais tempo, e essa questão da purificação de uma determinada barra de um determinado metal, ok? Então, espero que você tenha entendido a aplicação, a parte prática da eletrólise, ok? Então é isso, pessoal. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau.